Se você orquestrar o timing das coisas corretas, você vai tender a ter uma responsividade. E até os algoritmos das redes sociais checam o timing. Eles consideram timing na hora de falar que uma coisa é relevante ou não. Então, assim, timing é a essência de tudo numa campanha de marketing. São 3 pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. Porque o fato é o seguinte, a dor passa, mas o 6 em 7 fica. Seja muito bem-vindo ao podcast 6 em 7. Aqui nós discutimos as principais estratégias na sua jornada para o seu primeiro 6 em 7. Isso é, R$100 mil de faturamento em 7 dias. Eu sou Thiago Batista. Eu sou o Gui Cardoso. E eu sou o Érico Rocha. E o tema de hoje é como o timing pode influenciar no seu 6 em 7. E, Érico, você trouxe essa ideia da gente falar sobre timing. E eu queria te perguntar primeiro, na sua cabeça, o que é timing e por que você acha timing importante? Antes disso, vamos deixar claro uma parada aqui. Gente, Gui Cardoso cortou o cabelo. Cortou o cabelo. E vamos dizer assim que ele estava acostumado com outra cabeleireira faz quantos? 28 anos. Mas 28 anos que ele não corta o cabelo que não seja com a mãe dele. E agora estamos aqui revoltados. É a segunda vez, Gui, que não é a sua mãe que toca no seu cabelo? A segunda vez não deu certo de novo. Ele chegou hoje cabisbaixo no escritório e falei, o que aconteceu? Você está sofrendo de depressão? Eu falei assim, Érico, não zoa o cabelo dele. E eu falei assim, nossa, logo hoje que a gente tem uma gravação no podcast 6 em 7. Você tá brincando comigo. Que timing bom, cara. Que timing bom. A gente que não gravou ontem, não gravou anteontem por algum motivo ou outro, mas estamos gravando, Gui, não ficou tão ruim. Não necessariamente você devia ter pago, cara, mas enfim. Cresce, daqui a pouco cresce. Mas qual foi a pergunta mesmo? A pergunta foi que você trouxe a ideia da gente gravar um episódio sobre timing. E aí eu queria saber pra você o que é timing. Numa campanha de persuasão, numa campanha de publicidade, numa tentativa de você chegar a um sim que uma pessoa, quando você faz a pergunta, é tão importante quanto a pergunta em si. Pensa bem lá, você, sua esposa, seu marido, sua namorada, quando você vai pedir uma coisa pra ela, inclusive tem até uma piada, né? Piada do Papai Noel, você conhece a piada do Papai Noel? Que o dia tava passando mal, os doentes estavam de greve, Papai Noel ficou chateado com aquela parada, e aí ele foi chegar em casa e aí viu a Mamãe Noel com outro cara na cama. Falou assim, ai meu Deus, ainda por cima, Mamãe Noel. E aí ele falou assim, não, vou cortar o cabelo. Aí ele pegou o mesmo cara que cortou o cabelo do Gui, cortou o cabelo do Papai Noel, fez uma cagada no cabelo do Papai Noel. O Papai Noel tava puto nessa hora. Bravo, né? Nessa hora vem um anjinho lá do céu com uma árvore de Natal e fala assim, Papai Noel, onde eu ponho essa árvore? a verdade é que timing influencia. Perguntar aquela coisa fez com que o anjinho ficasse sempre em cima da árvore, é claro, né? Colocou a árvore onde não devia. Então, assim, não é de longe que a gente sabe que timing é importante. Timing numa piada é importante. Você contar uma piada sem timing, com timing é importante. Inclusive tem um podcast, há muito tempo atrás, que eu via do Léo Lins. Não sei se você conhece o Léo Lins. E quando eu tava tentando aprender a ser engraçado, eu falei assim, nossa, se eu escutar um podcast vai ser engraçado. Não sei se existe, mas ele falava dos fundamentos de uma piada. E nesse podcast do Léo Lins, que agora tá no Danilo Gentili, né, no The Noite, ficou famoso agora, né, mais famoso, ou pelo menos mais famoso nesse contexto, ele explicava a importância do timing na piada. Então ele contava a mesma piada com diferentes timings, uma fazia rir e outra não fazia rir. Então, timing é importante na hora de fazer rir? Timing é importante na possibilidade de receber um sim? Quando você vai pedir alguma coisa para sua esposa, o humor dela, ou quando você pede. Por exemplo, eu não peço nada para minha esposa de manhã. Minha esposa de manhã, ela não é uma pessoa que trabalha de manhã, ela fica, né, demora um pouquinho para acelerar, ela tende a ficar no melhor estado dela mais à noite, então ela é uma pessoa mais noturna. Então eu aprendi, cara, brincar, fazer, acontecer de manhã não funciona com a minha esposa, então tem time. Enquanto isso, quando você faz um lançamento, pensa num lançamento de um foguete. O timing de orquestrar ingredientes vai influenciar na acumulação de energia daquele foguete. Então, eu imagino que
Por que rola uma contagem regressiva? Por que rola uma contagem regressiva na hora de lançar um foguete? Porque tem várias equipes que têm que fazer várias coisas no tempo certo para que o timing seja certo. Deve ter várias travas de segurança ali naquela parada, né? Muita coisa explosiva ali. Então, o que acontece quando acontece é timing. E tudo aquilo acontecendo num timing certo resulta numa concentração de energia para o foguete ir. E uma campanha de marketing é a mesma coisa. Se você orquestrar o timing das coisas corretas, você vai tender a ter uma responsividade. E até os algoritmos das redes sociais checam timing. Eles consideram timing na hora de falar que uma coisa é relevante ou não. Então, assim, timing é a essência de tudo numa campanha de marketing. Você lembra de alguma história assim que timing foi decisivo na sua vida? Eu lembro de todos os lançamentos, timing é decisivo. Cada e-mail... Não, é muito louco. Cada e-mail, cada CPL, cada palavra dentro... Olha só, cada palavra dentro do CPL. Então, timing dentro do timing. Absolutamente é tudo decisivo. A gente fala de várias coisas. O efeito de tsunami, clássica movimento dentro da fórmula de lançamento, que é um e-mail mandado no sábado, ele resulta numa abertura boa. Então, tudo. Eu não consigo imaginar uma coisa que é muito difícil que não resulta em time, dentro de uma campanha de marketing. E pensando em explodir um pouco, você foi muito no micro, desde o e-mail, de cada coisa. Aí trazendo um pouco para a história mesmo. Você acha que foi um excelente timing a sua mudança, vamos supor, do pró-leilões para começar a trabalhar de marketing? Você teria feito isso antes, se você soubesse? E se eu teria orquestrado esse timing melhor? Não teria orquestrado esse timing melhor, não. Ele foi muito evolutivo e muito orgânico. O timing o Érico não estava mais tão feliz em divulgar informações sobre leilão, porque tanto ele não investia mais, e porque o meu irmão já cuidava daquele negócio. Então foi um time, foi uma coisa meio orgânica, não foi orquestrado. A mudança do Érico para o marketing digital definitivamente não foi planejada nem orquestrada. Então é tipo algumas gravidez, né? Algumas são bem orquestradas, outras não. E você chega... Então, mas aí rola, entendeu? E uma vez que rola, vai acontecer. E pro seu primeiro lançamento, Érico, você chegou a demorar demais ou fazer rápido demais? Foi horrível, porque eu não tinha... Eu voltei do evento ao vivo de Los Angeles, né? Pra quem não sabe, vai lá no primeiro episódio como tudo começou. Eu falo dessa vez que eu fui pra Los Angeles aprender a fórmula. Quando eu voltei decidido lançar. E eu voltei com o mindset de feito é melhor que perfeito. Então, quando o feito é melhor que o perfeito, isso é, se você tem entre o perfeito e o feito e tiver que fazer uma escolha, você vai escolher pelo feito. Então, basicamente, a gente não falava quando ia ser o conteúdo de pré-lançamento 1, conteúdo de pré-lançamento 2, o vídeo de vendas. Por quê? Sabe-se lá quando ia acontecer. Então, a gente gravava um, soltava e começava a scriptar e gravar o outro. E, eventualmente, conseguia gravar ou não, porque, enfim, tinha parada de renderizar, às vezes... Era tudo feito muito manual, muito tosco mesmo. E às vezes não dava conta. E às vezes não dava conta nem de escrever. Mas como a gente já estava no barco e o barco estava rodando, a gente tinha mais motivação. Então eu não lembro exatamente. Mas não foi exatamente, o timing não foi exatamente certo não. Mas foi mais ou menos certo. Então assim, eu não tive o timing exato. E eu, claro, depois de repetir isso 90, 100 vezes, agora eu tenho um timing preciso. Porque é uma coisa de repetição, de habilidade. Né? O timing da música vem com o quê? Com a repetição, com a habilidade. A primeira vez que você tocou não necessariamente foi um timing perfeito. Num lançamento é a mesma coisa. Mas a grande sacada é não buscar a perfeição mesmo, não. Então você buscar o melhor timing que você consegue naquele momento. E aí evoluindo em ciclos evolutivos. Isso é, testando a coisa várias vezes, tal que você evolua. Porque se você simplesmente repetir, não quer dizer que você evolui. Motorista de táxi repete dirigir carro todo dia, não quer dizer que ele é o melhor motorista todo dia. Mas se você tem a intenção de praticar para evoluir, aí sim, aí você chama isso de, em vez de uma repetição, um ciclo evolutivo, e o ciclo evolutivo você vai sacando o melhor timing. E o Gui, quando a gente resolveu fazer esse podcast sobre time, ele mandou uma mensagem pro Bruno Romano, né, que fala de stand-up, e ele falou alguma coisa nesse sentido, né, de você ir evoluindo o processo, entendendo mais, né? Ele falou que timing é muito questão de prática, você vai pegando o feeling mesmo da coisa pra sacar aquela piada no momento certo.
e não estragar a sua piada por conta disso, né? E muda a audiência, muda tudo. Por exemplo, olha só, eu fui lá no México falar no Hotmart Start. E lá no México eu rodei uma piada. Eu tento começar, tentar é uma palavra bem certa, tento começar uma palestra com uma piada até para descontrair. E aí fui lá começar uma piada que todo mundo, não sei se você já viu os funcionários do Hotmart, mas todo mundo parece que tem tatuagem. E as pessoas que são mais visíveis, principalmente os apresentadores, adivinha o que eles são? Gordinho, barbudo de tatuagem. E aí eu meio que rodei essa piada, ó, né? Olha que interessante, né? Todo mundo do Hotmart é gordinho, barbudo de tatuagem. Então chegou um cara pra mim e falou assim, nossa, você conhece aquele cara do Hotmart? Eu falei assim, qual? Aí o cara virou pra mim e falou assim, aquele gordinho. Eu falei, que gordinho? Aquele gordinho barbudo. Eu falei, meu Deus, aquele gordinho barbudo de tatuagem. Só faltava, falou assim, aquele gordinho barbudo de tatuagem que parece que trabalhava na Chili Beans. Porque é massa, né? No Hotmart parece que todo mundo... Ele pega o Headhunter lá do RH do Hotmart, vai lá na Chili Beans e vai pegando a galera. Não é verdade? Não parece todo mundo da Chili Beans? E, contei essa piada no México, os mexicanos, eu no meu português da garantia sou de os mexicanos foram ao delírio. Ao delírio. Aí eu falo, beleza, fui lá no Hotmart, no Fire, falei assim, já que funciona no México, deixa eu começar com uma piada descontraída. E aí eu fui testar numa galera menor. Testei na galera menor de todo mundo riu. Quando eu falava gordinho, barbudo, eu falava Chili Beans, o pessoal ia ao delírio, né? Fui testar a mesma piada no palco do Hotmart e no palco do Fire, e, não teve um sorriso. Nada, caiu, bombou a piada, bum, e eu falei assim, deixa pra lá, vamos começar a piada. Então, assim... Pode ter sido uma falha de timing aí, né? Pode ter sido. Eu quero a gravação dessa parada, porque eu quero ver a gravação das duas. Das duas, uma. E isso acontece. Quando eu falo fora do Brasil, eu tendo a tirar risadas. E quando eu falo no Brasil, ninguém ri. É uma desgraça. Não que ninguém ri, mas ninguém tende a rir. E eu não sei se é uma falha de timing, e pode ser, por isso que eu quero auditar a piada, ou se foi uma falha que o Brasil, as pessoas me levam muito a sério. Então, no Hotmart, eu era uma pessoa... Enfim, as pessoas estavam me levando muito a sério, então não imaginavam que eu ia soltar a tentativa de uma piada. Mas, sim, eu acho que provavelmente foi timing. Ou eles achavam que eu tava bulinando o galera do Hotmart. Então... E tava, né? Tava bulinando, mas era um bullying amigo, bullying de brodagem, pelo menos na minha interpretação. No México, a galera gostou, e inclusive eu fiz isso. Antes falei com eles, então assim, tava tudo eles estavam bem, inclusive eles riram da primeira piada, então não se sentiram ofendidos e tal. Então foi uma tentativa, mas enfim, foi timing, então o Bruno Romano tá certo, e você vai pegando com o tempo. Então eu olharia o vídeo, e olha que interessante, você olha isso pra uma piada, e eu sou um cara ruim de piada, mas eu olho pra piada e eu falo assim, onde eu errei no timing? E quando você tá fazendo uma oferta, o timing que você fala as coisas é completamente importante. O que é um erro clássico que você vê as pessoas cometerem de timing em lançamento? Nossa, tem várias coisas. Primeiro, vamos lá. Elas... eu não sei como é que eu vou falar isso. Elas não seguem a fórmula. A fórmula tem um timing. O timing é uma espécie de sequência. Então elas colocam os carros na frente do boi. Classicamente, eu falo promessa, e quem não entende a fórmula vai ficar viajando nessa parada, mas eu falo promessa, história, conteúdo. Então, primeiro você promete uma coisa extraordinária, depois você, na verdade, coloca plausibilidade nisso, depois conta uma história antes de dar o conteúdo. Eu falo, história antes do conteúdo, timing. História antes de conteúdo, quer dizer timing. E aí, o que a pessoa faz? Conteúdo antes de história. Às vezes, história antes de promessa. História antes de promessa eu nunca vi, você já viu? Já. Olha só. Eu podia falar a mesma coisa pra vocês. Que erro de... Então, conteúdo antes de história essa é muito clássica. Clássico. É uma coisa muito clássica. E por quê? As pessoas têm uma justificativa, elas não sabem a importância da história, acham que é uma brincadeirinha, esquece de fazer porque não entende muito bem do processo como um todo, né? Afinal, eles estão começando nessa jornada, são faixas brancas, e deixam de fazer uma peça fundamental. E que a história faz? Vai lá no Gatilho Mental da História, que a gente gravou, esse podcast provavelmente já postou, e entende por quê. Mas é clássico a pessoa. Se a pessoa quer pular a história, ela tem que ter ela está pulando uma etapa tão importante que o conteúdo dela tem que compensar tanto para persuadir que é difícil alguém acertar que não seja um extremo faixa preta.
É que nem uma nota, você tocar escala. Tem pessoas no samba que experimentam as notas que chamam-se de dissonantes. Né? Dissonantes, elas dissoam naturalmente. Então, você não vai colocar muitas delas e para usá-las você tem que ter certa habilidade, porque são notas disso, não estão dentro da escala, não estão dentro da regra. Então, pessoas mais habilidosas vão conseguir encaixar notas dissonantes. Então, para você quebrar a regra, você tem que conhecer muito, mas muito a regra. É aquele conceito que você um dia passou pra gente na cozinha aqui mesmo, da ignição, que era em inglês é martial art, né? Tipo, vem o marcial, arte marcial, martial art, o fundamento, o marcial, a questão do exército, de fazer pelo menos os 2 raízes, os 7 Nutellas, vem antes de você improvisar, de você tentar fazer alguma coisa diferente. Você tem que fazer o básico bem feito antes de improvisar, né? Até para saber improvisar. Uma pessoa que improvisa é uma pessoa que sabe muita teoria, já fez muita coisa. E nas receitas também. Uma pessoa no alto nível de jogo. Agora eu pergunto pra vocês, e vocês? Qual o erro de timing que vocês já viram no lançamento? Vocês já analisaram? Qual um clássico pra você? Que é falar a garantia antes de falar o preço. Nossa! Rolou em alguns lançamentos já que eu já vi. Porque... O cara bota a carroça na frente dos cavalos. Exato. Porque você vai falar a garantia, tem que falar depois... A garantia, ela tá assoprando, né? Bota o chocolate antes da manteiga, né? Dá merda. Parece como é que é esse chocolate da manteiga? Pô, é que já fez brigadeiro? Coloca o chocolate antes da manteiga na panela. Pode crer. Essa é clássico. Dá ruim. Mas a gente coloca a garantia antes do preço. Demonstra então a pessoa nem sabe. Insegurança, talvez, né? Pra quem não sabe, na garantia ela resolve uma objeção de risco, né? Nossa, eu vou ter que arriscar esse valor que eu vou investir. Então, se você fala garantia que está mitigando o risco antes de você falar o preço, a pessoa nem sentiu a dor do preço ainda. Demonstra então, insegurança, não tem ainda uma... Razão. É tipo, você tá bem hoje, Gui? Por quê? É mais ou menos. Semana passada você cortou o cabelo. Fora o que fizeram aí com você. Assim, fisicamente, assim, sim, saúde não tá nem melhor. Se eu te oferecesse uma aspirina agora, o que adianta? Não adianta nada. Talvez eu precise. Não funciona muito agora. Se você tá com dor de cabeça, aí eu oferecer uma aspirina, beleza. Tá com sede? Olha só, tava treinando. Tô treinando aquela sede, aquela hora, alguém me oferece um copo d'água e eu tenho que pagar muito, o timing não podia ser melhor. Mas vamos lá agora, alguém me oferece um copo d'água, inclusive vou pegar um dos seus copos aí. Show. E pegar um dos copos d'água aqui, quer dizer que eu vou pagar muito por aquele copo d'água? Não, porque o timing não tá bem ajustado. Então você tem que provocar a dor para gerar necessidade. Ou, não é nem provocar a dor, salientar, jogar atenção num potencial dor, defeito, ou alguma coisa que ele quer melhorar na hora para ele sentir aquilo antes de você dar o remédio, porque senão não adianta nada. É a história do elevador do Granville, né? Você conhece a história do elevador do Granville? Essa é ótima. Sério mesmo que não conhece? Não conhece. Talvez quando essa você é começar ótima. a contar... Então tá, o Granville é especialista. Granville, pra quem não sabe, Larry Granville... já lembrei. Total. Agora eu vou contar pra galera, né? Ele é especialista em sair de elevador. Eu perguntei se ele sabe sair de todos os elevadores, ele falou dos que ele é treinado, ele sabe. Coisa de segurança, né? E aí ele falou que uma vez, coincidentemente, estava com 2 clientes dele, na área de segurança, aquela coisa toda, e o elevador prendeu. E ele falou que o elevador preso é uma coisa de louco, porque nos primeiros 30 segundos tá todo mundo brincando. Os primeiros mais minutos, a pessoa começa a ficar ressabiada. E depois de muito tempo, uma pessoa sempre começa a gritar, começa a desesperar, rola uma escala. E aí ele ficou preso e ele não abriu o elevador, não. Esperou. Quando todo mundo começou a ficar desesperado, né, esse princípio, que eu não sei se dura segundos ou minutos, depende da audiência. Aí ele falou, não, peraí, gente. Aí foi lá e abriu o elevador e tirou todo mundo de lá. E eu falei assim, por quê? Ele falou assim, cara, se eu abro o elevador da primeira vez, ninguém vai entender. Vou achar que ele é louco, inclusive, né? Pô, calma, que você já tá desesperado aí. Total, né? E agora todo mundo tá muito agradecido. Então, timing é importante. Você falou algum do timing que você gostou? Não, vou falar agora. Qual que você acha? Teve o José Bento, que ele ainda não fez nenhum 6 em 7, né? E ele tá indo bem em 4 lançamentos. Ele toca 4 lançamentos internos, uns começando, outros não.
Aí, cara, a sugestão que eu dei foi muito de focar em um deles, o que tinha mais potencial, o que ele tava indo melhor, o que a copy tava melhor, pra chegar ao 6 em 7 primeiro, antes de abrir vários produtos. Que a dor dele era, cara, eu não tô conseguindo, porra, dar atenção a tudo, melhorar todos de uma vez, né? Que ele não tinha equipe, no caso. Claro. Então, basicamente, é foco, né? A questão de timing para você estar em múltiplos, em outros produtos, né? Como é que é? Qual que é o timing ideal para você ir para um segundo, terceiro, quarto produto? Total. Tava falando isso com uma pessoa do 747 hoje. E aí eu descobri uma analogia legal. Vocês chegaram a ver o 747 hoje? Eu vi um pedaço só. Você viu da blindagem? Da blindagem literal? Já fez curso de direção defensiva com um carro blindado? Não. Então, assim, quando você faz uma das coisas é, você sempre para o carro, se você está com um carro blindado, com muito espaço, com bom espaço na frente do outro carro. Por que isso? Por que você acha isso vai acontecer? Você para, como é que é? Então vamos lá, você vai parar um carro num cruzamento, num sinal, e tem um carro na sua frente. E você está no blindado. Você está no blindado. Certo. E você para, a primeira coisa da direção defensiva, você parar com muito espaço na frente. Você não encosta. Por que você acha que acontece isso? Para ter fuga. Espaço, de acelerar para fugir. Para fuga, né? Para fuga. Então você vai fazer isso. Mas imagina que você parou e não há jeito de fuga. Às vezes tem um carro do lado, outro, você parou com aquilo. Mesmo assim, mesmo que não dá para fugir, você para com espaço. E o cara explica que é o seguinte, se alguém decidir engajar com você e você não decidir abrir o vidro, né, porque você está no blindado, o que você tem que fazer? Você vai para frente, para trás, para frente, para trás. Você está em constante movimento. E você está em sangue frio com isso. Por que isso? Porque é o seguinte, quando você vai para frente, para trás, é mais difícil para uma pessoa destreinada acertar o tiro no mesmo lugar. Então não importa o blindado que você tenha, se uma pessoa repetidamente, várias vezes, acertar o mesmo lugar, uma hora ele perfura. Faz sentido? Ele clica, trinca, vai. Blindagem mole, bala dura, tanto bate, até que fura. Então ele fala, se movimenta. Você fica movimentando porque você não quer fazer isso. E a mesma coisa é com 6 em 7. Quando você está, por exemplo, violento, né? Mas enfim, dá para imaginar acontecendo. Quando você tem 4 lançamentos acontecendo alguma vez, você está querendo perfurar aquela barreira, vamos dizer assim, de habilidade numa determinada coisa. Então você está dividindo a sua energia. Então você está perfurando, mas você está perfurando em várias coisas e nenhuma tem a força suficiente para passar aquela barreira. Quando você foca numa só, você perfura aquela uma só e aí você perfura. Uma vez que você fez um furo, aí você vai decidir, eu vou querer um furo maior, então eu vou continuar perfurando nas laterais daquele furo, ou eu vou querer furar em outro lugar. Então você vai mudar dependendo da sua estratégia. Então para mim, eu gosto da estratégia do foco até o 6 em 7, até quebrar essa barreira, porque eu já vi 6 em 7 em todos os nichos, não todos, mas muitos. Eu não acho que tem um que não dá para fazer, é difícil de entender. Logo, eu acho que é preciso perfurar essa barreira para depois decidir outras barreiras para se perfurar. Porque senão você fica trabalhando e não tendo um resultado razoável. E é difícil fazer isso. Legal. Vamos então a um estudo científico aqui que rolou. Seguinte, Érico, eles queriam descobrir, lá na Universidade de Colômbia, se o juiz ele mudava as sentenças que ele fazia de acordo com o tempo, ou a faixa de horário do dia. Então, será que... Minha esposa mudaria. Exato. Minha esposa, certeza de manhã, acabou, tá condenado. Esteja preso. Todo dia de manhã eu tô condenado. Exato. Será que ele condena mais de manhã? Será que condena mais de dia? Como que isso influencia, né? Ou se não, ou se de repente não faz diferença isso. E eles analisaram 1.112 decisões judiciais de 10 juízes diferentes em um período de 10 meses. Então foi um volume bem significativo. E olha o que eles descobriram. No começo do dia, o juiz tendia a fazer 65% de decisões favoráveis. E conforme ia chegando perto do horário do almoço, ia caindo. Ele queria almoçar. Ia caindo e quase chegando a zero. E eles paravam para o almoço. Quando eles voltavam, subia de novo, ia caindo de novo até eles terem um intervalo. Tem até o gráfico, né? Tem até um gráfico, ó. Firma o gráfico aqui. Olha só. Então ele subia aqui no início, né? Logo
no início da manhã, descia até o almoço, aí voltava do almoço, estava lá em cima de novo, descia, voltava do intervalo, estava lá em cima e descia de novo. E no final do dia... No final do dia doido tava pra ali, ir pra casa. tava perto de zero aí, as decisões favoráveis. Então olha que interessante, né? O momento que a gente está do dia pode influenciar as nossas decisões. E é por isso, olha só, vamos linkar com o lançamento. Que dia que eu tendo a abrir o carrinho do lançamento? Segunda-feira. Por quê? Porque tenho mais abertura e engajamento nesse dia. Como é que eu sei? Porque quando eu mando um e-mail, quando eu faço uma live, quando eu faço um 747, segunda-feira sempre eu tenho mais adesão, mais timing. A Smart Fit é assim também. Como assim? Tem mais gente na segunda-feira do que... Tem mais gente. E os meus lançamentos de janeiro, eles vão tender a sempre ser melhores historicamente. Não importa o que eu faço, nem mágica, posso fazer até malabarismo, que janeiro vai tender a ser sempre no meu nicho. E cada nicho é diferente. Eu descobri um cara, que é o Luiz Carlos, que no nicho dele, janeiro é o pior. Janeiro é o pior mês, que ele vende para pais, né? Então, aparentemente, pais não estão querendo saber de fazer. Ele é fornecedor de produtos natalinos. Não. Bom time. Olha que você deu uma bola dentro, hein? Mas enfim, timing faz a diferença. E às vezes, o mais louco disso tudo, aí fica a dica para todo mundo que vai fazer lançamento, campanha de marketing. Às vezes o cara fala assim, nossa, fiz um lançamento de novo e converteu menos. E o cara fala, o que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado, só o timing. Às vezes você está numa sazonalidade diferente. Para você entender sobre timing, você tem que fazer vários. A gente fala até dos 7 lançamentos para fazer o seu 6 em 7, os 7 ciclos evolutivos para fazer o 6 em 7. Uma dessas paradas é entender timing. As pessoas esquecem que existe timing. Esquece que semana que vem não é agora. Esquece que se você fizer isso várias vezes, você vai começar a entender padrões do mesmo jeito que os juízes, né? Se você analisar caso a caso, você não viu um padrão, mas o cara analisou 1000 juízes, 1000 não, 1000 casos. 1000 decisões judiciais de 10 juízes. Aí ele conseguiu ver um padrão. E a gente procura entender, ver esse padrão para que o seu marketing, por exemplo, antigamente, janeiro na ignição era um mês clássico de férias, estava todo mundo viajando. E agora a gente sabe que é um mês de colheita. Então não tende a ser um mês de férias, porque a gente tem menos esforço para fazer mais. E para quem está no primeiro lançamento, tem uma ferramenta do Google, que é o Google Trends, que dá para ter um bom norte, do tipo, vou lançar emagrecimento, tô com o produto quase pronto, será que eu lanço no final de dezembro ou no início de janeiro? Início de janeiro é bem claro. E o Google Trends dá um bom... Dá um bom insight. Né? Ele mostra a quantidade de buscas que estão sendo feitas de acordo com o período. Agora, mas vamos mudar de assunto. Por que depois de anos você resolveu cortar o cabelo aqui em Brasília? Timing, é uma questão de timing. O que aconteceu? Porque fazia tempo que eu fui pra São Paulo, né? Minha mãe mora lá em São Paulo. Pra quem não sabe, a mãe do Gui ainda corta o cabelo dele. Ela é cabeleireira, é lógico. Eu corto com ela mesmo. Uhum. Aí tem um tempo já que não encaixou um timing perfeito pra eu ir lá cortar o cabelo com ela. E eu vou viajar hoje, né? Hoje à noite eu vou pro Tocantins. Vamos pro Jalapão, eu e a Cris, minha namorada. E aí a gente... É a primeira vez que você menciona o nome dela nesse podcast. Tá tudo sério. Ih, meu Deus. Olha isso, né? Mas enfim, ela ainda é essa namorada. Foi aniversário dela. Total, e você deu esse presentão de corte de cabelo. Mas aparentemente ela gosta de você de qualquer jeito. Cara. Ela te chama de lindo. Eu perguntei se ela me amava ainda, mesmo com esse cabelo. Ela falou que sim. Agora, essa mulher é pra casar aqui, porque ela te ama de verdade, viu, porra? Mas vamos lá. E aí você errou o timing do cabelo. E aí, cara, meu cabelo tava horroroso, tava muito grande. Você errou o timing do cabelo, volta pra piada. E aí eu tive que cortar ontem, senão eu ia pra viagem com cabelão. Eu não sei se eu voltaria atrás, não. Eu acho que você deveria, mas vamos lá. Mas sou eu, né? Mas vamos lá. Voltando. Vamos lá, já me perdi. Não, mas aí voltando, beleza, eu tenho um gancho aqui. Depois do estudo da decisão judicial, a gente viu que o horário influencia em fazer melhores ou piores escolhas, né? Ou melhor, vai pra cadeia ou não, né? Total. Em decisões diferentes, né? Total. No contexto assim da pessoa que ainda não fez 6 em 7, que muitas vezes tá sozinha, desenvolvendo, editando vídeo, fazendo tudo. Cara, em que momento que é melhor tomar decisões...
como dividir o tempo dela entre trabalhos objetivos e trabalhos estratégicos? Não tenho a menor ideia. Como, Gui? Como é que você dividiria essa? Eu acho que é pessoal, né? Acho que Por exemplo, o jeito que o Érico faz eu tendo a não marcar nenhuma gravação na manhã. Amanhã é quando eu resolvo as piores coisas da ignição. Por exemplo, gravação de anúncios. Eu não tendo a gravar depois, porque eu sei que eu preciso de mais clareza mental para fazer. Como eu sei que eu de manhã trabalho criativamente melhor, ao contrário da minha esposa, que é o contrário, ela trabalha meia-noite criativamente melhor. Então eu assumo esse timing desse jeito. Então assim, a grande sacada é você se observar, cada pessoa é diferente, mas fica ligado que faz muita diferença. Por exemplo, gravar para mim um 747 às 7h47 da manhã não é a melhor hora. Não é a melhor hora para minha audiência, porque tem muita gente no trabalho. Era melhor antes ou mais depois, ou completamente à noite. Só que é a melhor hora para mim. E nesse caso, nesse exato momento, faz a diferença, porque senão eu não faria. À noite é tempo de família para mim, então eu não estou negociando esse tempo. Não está na negociação, não está na negociação por dinheiro nenhum nesse momento. Eventualmente eu posso fazer. Esse ano eu fiz o quê? 2, 3 lives com algum outro parceiro, mas não é uma coisa que eu quero colocar na rotina. É tempo da família. Muito mais cedo eu influencio o meu sono, 7h47 é perfeito timing para eu fazer. Então, às vezes, você não faz a coisa que é melhor timing para sua audiência, você faz uma coisa que é melhor timing para você, porque senão você não aguenta fazer isso consistentemente no longo prazo. Então, mas assim, fica muito presente, né? Então, a consistência é mais importante do que acertar o time. A consistência é mais importante que você dar o time. Por quê? Porque aí a gente volta na regra que para mim rege que o feito ainda é melhor que o perfeito. Eu tenho melhores times ideais para fazer essa live do 747, devia ser 7h47 da noite. Muito melhor, muito mais audiência, muito mais pessoas podem fazer o tempo para acontecer. Só que não é o melhor time para mim. E aí eu estou priorizando fazer do que ser consistente do que ter a perfeição. Então, feito, nesse caso, para mim é melhor que perfeito. E tenho feito muitas. Apesar da minha vida ser conturbada, como de todo mundo é e tal, mas, estamos fazendo bastante coisa cada vez mais. E eu estou encaixando. Hoje eu encaixei, ontem eu encaixei. Eventualmente, quando eu viajo, escolho não encaixar. Poderia fazer acontecer, né? Mas não é uma parada que eu quero fazer. Então, como eu dito, quando acontece 747, como não, eu faço isso. Agora, também é a mesma coisa da gravação do conteúdo raiz no Galera Raiz. Eu acho que o timing perfeito para aquilo é exatamente depois do 747. É engraçado, hoje eu estou fazendo um timing diferente. Eu escolho o que eu vou falar antes do 747 e gravo depois. Porque eu acredito que meu cérebro trabalha... Se eu escolher muito antes, não funciona. Então, toda vez que eu tenho uma ideia legal, por exemplo, amanhã, no áudio do 747, vai ser sobre intensificação de gatilhos. Eu tive uma ideia de fazer isso. Mas não gravei, não sei o que eu vou fazer, só sei que o tema é legal. E aí, um pouco antes do 747, eu coloco o time. O áudio de hoje vai ser sobre a multidimensionalidade dos gatilhos. Não sei como é que eu vou escrever, não, mas é isso. E aí, eu não gravo o áudio e vou pro 747. Quando eu saio do 747, minha cabeça meio que mistura o que eu vi no 747, que é um input, né? São conversas com alunos que são completamente aleatórias, não tem controle nenhum, com o que eu acho que eu vou falar. E aí eu saio com vontade de fazer. Então, eu faço com que o olha que louco, mentalmente, eu fiz o 747 ser um gatilho mental, um disparador da vontade de eu gravar o áudio do Galera Raiz. Porque você tem âncoras, né? Por exemplo, quem fuma, geralmente, e quando eu fumava, geralmente eu gostava de fumar depois de tomar um café. Então, o café meio que puxava o cigarro, né? Já parei de fumar, mas eu fumava e fazia isso. E muita gente... café... ou a pausa lá fora é hora de fumar um cigarro. Então, acontece de um evento físico disparar o outro. Então, eu meio que estou transformando o 747 num evento que faz eu criar a rotina, disparar aquela vontade de gravar o conteúdo raiz. E tem funcionado. E às vezes não dá. Porque eu tenho que fazer gravação aqui, ou porque eu atraso ali, ou acontece alguma coisa pessoal na minha vida. E aí, para eu retomar e gravar o Galera Raiz, o áudio, eu tenho que fazer um esforço consciente muito grande. E às vezes dá certo, às vezes não dá, dependendo do meu dia, dependendo do que está acontecendo. Então, se eu perco esse timing, aquele conteúdo não sai tão fácil. E arrisca o seu hábito ali de criação de conteúdo. Arrisco meu hábito. Ontem eu arrisquei meu hábito de meditar. Por algum motivo eu não meditei de manhã. E aí, eu tive que meditar fora daquilo que disparava. Foi talvez 7 vezes mais difícil.
Eu diria que 7 a 8 vezes mais difícil do que eu meditar na hora, e principalmente no local. E foi muito difícil, foi muito. Então, e é mais legal, que é hoje, antes que quase aconteceu a mesma situação, por desorganização minha, né, de comunicação na minha casa, mas eu falei, não, eu vou fazer do mesmo jeito, porque depois eu vou sofrer mais, porque eu vou perder o timing. Então, timing é bom até para você sacar o seu timing interno, para saber se você... Quando você saca o seu timing interno no conteúdo, fica mais fácil. Outras habilidades, reuniões ficam mais fáceis. Olha que louco, eu não penso se eu vou malhar na hora do almoço. Eu simplesmente acontece porque é um time, é o time, meu corpo já sabe, minha equipe já sabe. Não é difícil pra mim. Agora, mais tarde, hoje eu vou fazer uma aula à noite, porque a luta do Aguiar vai ser difícil, né? Eu tô treinando bem mais. Então, tô treinando 6 vezes por semana agora. Então, porque o Aguiar mandou aquele vídeo pra mim, né? Vai perder, vai perder, vai perder, vai perder, vai perder! Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer! E aí, enfim, o fato é que mandou aquele vídeo, o Aguiar basicamente falou, vai perder, vai perder, vai perder, e colocou umas 7 pessoas da equipe dele pra mandar o vídeo. Então, eu tô treinando mais. Mas é mais difícil pra mim criar isso dentro de mim. Saquei. E existe um timing? Porque, assim, eu vou fazer essa pergunta porque tem gente da Ignição assistindo aqui também esse podcast. Não, me diga. Existe... Eles estão sabendo o que aconteceu com o seu cabelo, então. Existe um timing melhor pra conseguir um sim do Érico Rocha ao longo do dia aí? Nossa senhora. Ele não sabe. A gente sabe e você não sabe, Érico Rocha. É mesmo? Vocês sabem exatamente. Conversei com algumas pessoas, me falaram. É mais fácil me falar. Quando é que é mais fácil? Será que eu falo, Thiagão? Eu acho que fala, pô. Como assim que não? O Thiagão olhou pro lado e tirou o microfone e daqui a pouco. Falaram que pós-crossfit e pós-jiu-jitsu você fica um amorzinho. Levo muita porrada, né? É mesmo, então se alguém quiser pedir um aumento de salário... O Laí tá concordando, né? Não é, Laí? Aumento de salário sempre vem pós-crossfit. É que faz sentido de acordo com o estudo, que é depois de uma pausa, né? Depois de uma pausa. Você deu uma resetada e tá voltando pra trabalhar, né? Total. Você vê alguém na frente do seu tatame, alguém da Ignição, logo que você sai do tatame, você já sabe o que vai vir. Eu não acho que é depois do tatame. E aí eu vou entrar, agora que vocês olharam, quando eu tô mais... É depois do banho. Eu não sei se quando eu saio do tatame ainda tô naquele processo, tô suado, não tô confortável, mas o banho, eu acho que a grande sacada que me relaxa mesmo é o banho. Até tanto que no evento ao vivo do ano passado, acredite ou não, dos 3 dias, no 678 do ano passado, que não foi 678, mas enfim, eu queria um chuveiro lá dentro, porque às vezes você quer resetar, porque você está pilhado de uma palestra, você quer voltar à sua serenidade e eu preciso, de alguma forma, de um chuveiro, vai vendo. Então, eles arrumaram um chuveiro para mim lá. E, de alguma forma, banho me reseta. De verdade, é difícil eu sair muito não relaxado de um banho. Mas eu acho que é porque eu tomo um banho depois. Sorte de vocês, né? É isso aí. Que horas é o Érico toma banho? Érico, é o seguinte, tem que te fazer uma pergunta, mas antes, dá uma olhada nesse banheiro aqui, vai lá. Então, aqui tem uns sais de banho e tal. Acho que essa nem minha esposa sabe, viu? Qual que será que é o melhor timing? Será que ela sabe? Excelente. Temos mais estudos aí, Thiagão? Tem, cara, vamos nessa. Antes do estudo, eu queria perguntar uma coisa aqui, cara. Eu queria perguntar uma coisa aqui. Qual que é o melhor time? A gente já falou... Pergunta uma coisa aí, cara. É que a gente só tá tirando onda com o Ki agora, então vamos botar a atenção no Thiagão. Vai lá. Pergunta Qual uma que é o coisa melhor aí, cara. time para eu fazer o meu primeiro lançamento? Ontem. Aí que tá. O primeiro lançamento, você não... Como você não... Eu acho que é o seguinte. Vamos lá, vamos responder com calma. Pra ontem? Não é pra ontem, não. O time para você fazer o primeiro lançamento é quando você acha que vai conseguir fazer uma live de 100 pessoas. Eu acho que 100 pessoas é uma quantidade estatística legal para começar um lançamento, para julgar se a oferta foi boa ou não, porque se tem muito pouca gente, a oferta pode ser fantástica, mas estatisticamente não tem venda e você tem um falso positivo. Então, no momento que eu acho, através da construção do meu conteúdo e lista, que eu consigo fazer uma live com 100 pessoas, você pode fazer umas lives de teste, essa aqui, enfim, tem, sei lá, X pessoas.
Você faz uma, vai chegar uma hora que você vai estar mais confiante. É a hora de fazer o seu primeiro lançamento, na minha opinião. Quer dizer que vai ser exatamente? Não, porque pode ser 100 pessoas. Não existem 100 pessoas iguais. Podem ser 100 presidentes de uma empresa versus 100 estudantes. Né? Um presidente tem mais poder de compra, de repente é mais fácil de vender para ele. Então, assim, nem toda lista é igual, mas eu acho que é um bom feeling. Se você esperar demais para ter muita gente, você esperou demais. E aí você já poderia ter tido ciclos evolutivos antes. Então, eu acredito que a ideia... O número 100, ele tende a ser uma boa lista semente, que eu costumo dizer. Número 100 de comparecimento. E complementando o estudo que o Gui trouxe, né, cara, um outro estudo da Universidade de Nova York, em 2013, que foi publicado esse estudo, ele queria analisar se os earning calls são afetados pelos horários. Os earning calls são... geralmente o executivo de uma empresa vai apresentar os resultados trimestrais, os resultados daquele quarter, né, daquele trimestre, e de uma empresa de capital aberto. Ou seja, aberto, tem né, ações na bolsa. Apresentar. E aí ele apresenta e depois tem um Q&A, né, uma série de perguntas e respostas. E aí eles queriam analisar se o horário dessas earning calls influenciava... O que foi que você... Não, é quando você falou earning, né? De ganhar, earning calls. Ou early calls. Não, earning. Earning. É porque eu falei early calls. O timing da early call devia ser cedo, né? Mas, assim, earning calls de earning de ganhar. Tá, joia? Aí eles queriam analisar se o horário influenciava... se o horário que eles faziam a reunião influenciava, né? Influenciava o quê? Em relação ao quê? No preço das ações. Por exemplo, no preço das ações. E aí, eles analisaram 26 mil Q&As feitas por 2.113 empresas. E como que foi feita... Nossa, hein? Como que foi feita essa avaliação? Foi um algoritmo, né, que ficou analisando, transcreveram todas essas Q&As e começaram a analisar se o horário influenciava no sentimento do que estava sendo transcrito ali, de ficar mais negativo no início do dia, mais positivo no início do dia, mais negativo ou positivo para o final do dia, né? Define negativo e positivo. Por exemplo, se os resultados ficavam mais agressivos, se os feedbacks, as perguntas ficavam mais agressivas no início ou no final do dia, Entendi. se as pessoas ficavam mais irritáveis, combativas, no início ou no final do dia. Porque eles estão apresentando ali os resultados financeiros da empresa. E são números. E aí as pessoas podem estar... Os caras podem estar mais receptivos ou mais agressivos. Exatamente. E aí, cara, no geral, as ligações feitas no final da tarde foram mais negativas, irritáveis e combativas do que as realizadas no início da manhã. Total. Isso quebra a ideia da ignição digital que tem que me pegar antes do jiu-jitsu, né? Talvez o antes do jiu-jitsu seja o melhor momento, mas 8 da manhã, 9 da manhã pode ser bom também. Pode ser bom. Enfim, e além disso, cara, tem um impacto financeiro. Por quê? Descobriu-se que o tom das chamadas tiveram consequências econômicas reais mesmo. Quanto mais negativo o tom da chamada, mais negativo era o retorno daquela empresa na bolsa nas próximas 5 horas, e isso tendia a ficar numa negativa nos próximos 15 dias. Isso enquanto outras empresas do mesmo ramo tiveram ganhos de 3% no S&P, né, que é o índice lá da Bolsa dos Estados Unidos, as empresas que mudaram as earning calls de 8 da manhã para as 15 horas tiveram perdas de 1,5%. Que massa, hein, cara? Então tem impacto real. E a conclusão é que o desempenho das videochamadas em negócios é afetado pelo horário que você faz. E, final do dia é o pior horário, muito porque as pessoas estão cansadas, estão negativas. Né? Então, de repente, é bom eu fazer o 747 de manhã. Então, de repente, eu só pego pessoas legais, porque eu faço de manhã, porque à noite ela vai ter vivido o dia. Já tá mais estressado, né? Pra mim é mais difícil de meditar à noite. Minha mente tá muito acelerada. Baixar aquela mente, aquela aceleração é mais difícil. A não ser que eu tenha feito esporte antes. Aí você já conhece a sacada, né? Que dá uma resetada, né? Enfim, vai na linha do estudo das decisões do juiz, né? Excelente. Olha outro estudo aqui, Érico. Agora um estudo sobre piada. Adoro isso. Isso é bom. Em 2012, rolou o furacão Sandy,
que ele matou mais de 100 pessoas, passando por Bahamas, Cuba, Haiti, Jamaica e República Essa é a piada. Dominicana. Nossa, não é piada. Pois é, é um de piada sem piada, né? Entendi, Não, mas vamos lá. o estudo é sobre piada, mas teve esse acontecimento do furacão 100. Eu tô esperando você contar a piada. Não tem a piada aqui. Entendi, Pô, mas vamos lá. mas é interessante o estudo. E esse esse furacão matou 100 pessoas. Ele fala isso rindo. Esse furacão matou mais de 100 pessoas e foi para os Estados Unidos esse furacão. O pessoal sabia que estava indo para os Estados Unidos, né? E eles aproveitaram para fazer esse estudo sobre piadas. Eles apresentaram 3 tweets sobre piadas e brincadeiras relacionadas a esse furacão, durante timings diferentes. Então eles fizeram a piada no dia que atingiu o furacão na costa dos Estados Unidos, no 30 dias depois, 45 dias depois, 60 dias depois e 99 dias depois. Aquele coisa da piada sarcástica, né? Exato. Tem um estilo de piada que é uma coisa mais sarcástica. Exato. Muito, muito utilizada na Inglaterra. A Inglaterra tem esse humor quase que negro, né? Humor negro, é. Mas enfim. Então, até 45 dias depois que o furacão atingiu a costa, as pessoas não achavam engraçado. É tipo, pô, morreu gente, né, cara? Mas depois... Depois de 45 a 60 dias, atingiu aí o pico de graça. Entre 45 e 60 dias. E depois de 60 dias em diante, a partir dos 99 dias, foi baixando até chegar a 99 dias. Tipo, não tava mais engraçado porque já tinha perdido o timing da piada. E a gente lembrou, só complementar, a gente lembrou, com esse estudo, de um episódio que foi feito aqui no podcast 6 em 7, que foi do fim dos likes no Instagram. Ideia do Laizão. Ideia do Lair, né? E aí a gente fez esse episódio e foi um dos que mais gerou repercussão. É mesmo? Foi um dos mais que gerou repercussão e por conta do timing. Se a gente fizesse hoje esse episódio, não iria afetar tanto, porque foi logo que aconteceu, que a gente fez, né? Faz sentido. E voltando um pouco, a gente fala muito de experimento, o lançamento ele é 7 dias. Tem muita gente que já testou. O pré-lançamento de um lançamento clássico, do jeito que a gente ensina na fórmula, são 7 dias, classicamente. De 7 a 10. Às vezes alguém vai lá fora utilizar 10, porque é um lançamento externo, então ele divide... Você não é o único a pessoa a promover, então o mundo demora um pouco a mais promover, então você não tem controle de 100%, mas idealmente, pelo menos onde eu testei, 7 dias. É impressionante. Já fiz de 14, já fiz de 7, já fiz de menos, já fiz de mais. E é impressionante como tem uma parada nesses 7 dias. Se você faz longe demais, você até atrai mais gente, mas você não tem a energia que você precisa para uma boa abertura de carrinho. Se você faz rápido demais, você também não tem essa... né? Então, assim, eu acho que tem um time de quantas pessoas estão idealmente esperando para abrir um carrinho, interessadas nisso. E a parada tende a ser, adivinha, 7 dias segundo o que a gente faz. Não quer dizer que não vai mudar, não, mas é impressionante como a gente testa de um jeito ou de outro e tende a voltar aos 7 dias. E qual que é o melhor momento para... Qual é o momento que mais gera vendas durante o carrinho aberto? É a primeira hora. Definitivamente a primeira hora. Primeira hora é incrível. Principalmente se você tiver um bom timing de um empilhamento que a gente chama de efeito tsunami, que é o e-mail que sai no sábado. Muito importante. Se não acontecer a venda na primeira hora, foi um erro de lançamento. Um erro técnico de lançamento que é corrigível. Né? E tem uma parada coisa. Qual que é o dia da semana melhor para lançar? Para abrir carrinho? Para abrir carrinho, você sabe? Segunda. Pô, pra mim sempre foi segunda-feira. Tá, aí mas eu não testei vários. Eu falei vezes. dia da semana, mas eu pensei dia do mês. A mente dia do mês. Qual que é o dia do mês melhor pra abrir carrinho? Eu tendo a abrir no começo do mês, porque a galera Define recebe. começo. Pô, lá pro pós-dia 5, né? Que Pós-dia 5, ó. Pós-dia 10. Dia 10? Pós-dia 10. Dia 12, quando 12 cai na segunda-feira, fantástico. Entendi. Entre o dia 5 e o dia 10, muita gente não pagou a fatura. Eu não sei, tem uma parada com a fatura do cartão de crédito que a galera, muita gente paga dia 10. Eu não sei, quando você paga a sua fatura? Dia 12. 12, você? O meu eu tenho 2, né? Um é 28 e o outro é dia 1, então não é diferente. E o seu, daí? Dia 1, dia 2. Interessante. Pra gente, a gente tem um movimento muito maior, depois que a gente faz isso muito, se a gente abre entre 1 e 10.
12, fantástico. 12 é a época de ouro. Agora, dito tudo isso, feito é melhor que o quê? Perfeito. Então, se você tentar ser perfeitinho demais e não fazer, sempre você deve escolher o feito. E feriado? Feriado é ruim. Pra mim. Não quer dizer que é ruim pra todo mundo, mas é muito ruim pra mim que a atenção das pessoas estão na família, não estão... Tanto é que quando eu faço uma live no feriado, qualquer coisa que eu faço no feriado tende a não ter aderência, a não ser que seja um evento. Obviamente. Porque aí as pessoas usam aquilo como um evento, uma desculpa para parar e focar. Então, uma Masterclass Day num feriado, fantástico. Inclusive, grande, a gente fez uma em Recife, no feriado de São João, todo mundo ia achar que não ia dar certo. Foi uma das maiores Masterclasses que a gente já fez. 4.700 pessoas, né? De ingresso vendido, se não me engano. Sensacional. Aí, fazendo um parênteses aí, queria agradecer o pessoal aí de BH. Muito carinho muito grande lá. O Thiago não tava, mas eu recebi bastante carinho da galera que acompanha aqui o podcast. 6 em 7. O Gui não andava lá sem tirar uma selfie. Né? Que massa, velho. O Gui era uma maquininha de... Cadê o Gui? Tá tirando uma selfie ali. Não, a galera falando que muitas vezes, pô, você fez a pergunta, né? Que você falou. Teve uma que falou lá. Pô, você faz as perguntas que eu queria ter feito pro Érico. Que massa, cara. É legal. Que massa. É muito massa. Érico, e sobre carrinho aberto, aproveitando essas perguntas rápidas, Claro. 5 ou 7 dias? 7 dias vai fazer mais dinheiro. Se você quiser focar em mais dinheiro, acho que 7 dias vai fazer de 10 a 15% mais dinheiro. Só que eu acho que perde um pouco. Aí a gente fala de vou roubar um termo do Beto Altenhofen, que chama entropia. O Beto acredita numa parada que uma campanha, ela, além de vendas, ela gera entropia. E eu juro que eu não sei o que é entropia, parece uma coisa muito interessante, mas gera uma espécie de energia acumulada. Se tem uma entropia alta, gera energia. Então eu posso fazer uma campanha agora que até faz venda, muitas vendas. Vamos supor que vendeu tudo isso aqui. Só que ela gerou uma baixa entropia. Isso é, gerou uma baixa... As pessoas na próxima campanha vão tender a vender menos. Eu acho que uma campanha de 7 dias gera uma... Nossa, agora ficou complicado, né? Mas eu não sei se vocês estão pegando. Agora, é uma pergunta difícil. Mas, enfim, eu acho que uma campanha de 7 dias gera uma baixa entropia. Então, você fica muito tempo de carrinho aberto. Seria tipo você desgastar a sua audiência, desgastar a sua lista? É nesse Eles sentido? ficam menos propensos... É uma espécie de... Toda venda desgasta. Não existe um jeito de fazer um omelete sem quebrar ovo. É por isso que você faz muito conteúdo para repor isso. Assim como quando você vai colher a soja no campo, você tá colhendo. Então depois você tem que adubar. Então, assim, desgastar não adianta ter você tem que desgastar. Você vai na academia, você vai desgastar seu músculo, a não ser... até na Smart Fit você desgasta seu músculo para ele crescer, né? Mas aí você tem que... Você tá vendo, né? Se você fizer em 2 dias, você vai faturar bem menos, mas gerar uma entropia alta. Porque você abriu e fechou rápido. Então, olha, o Érico abre e fecha rápido. Próxima vez eu vou rápido. Né? Se você demorar 30 dias, vai tirar mais dinheiro que 7 dias. Não sei quanto mais, deve ser o dobro, mas vai tirar mais, porque você tem mais tempo. Mas da próxima vez o cara vai falar assim, meu Deus, o cara deixou aberto 30 dias, meu Deus, eu vou esperar até o último dia. Então as próximas campanhas têm um efeito colateral da entropia da campanha ser baixa. Então aí que a gente tem que entender qual a entropia que eu quero para a próxima campanha. E aí a gente já está falando de alguém que pensa no longo prazo. Se eu for pensar no curto prazo, vou fazer 7. Mas aí eu vou sofrer com a minha decisão. É tipo quando você come um doce ali na churrascaria. Você fica, né, você vai sofrer mais à frente. Se você está perdendo peso, vai sofrer mais. Na hora, é fantástico. Não, daí. Na hora, porra, é bom demais aquele docinho lá. Doce de leite, a paçoquinha, o dia do pão de queijo na ignição, né? Não? Quem aqui comeu um pão de queijo? Você comeu um pão de queijo? É complicado, não chega, né? Mas assim, então você tem que tomar cuidado com a entropia. Eu tô no momento satisfeito com a entropia de 5 dias, porque não é uma entropia tão... Eu não deixo tanta entropia, isso mas é um balanço, né? É um balanço de uma entropia que eu quero. Eu vou, entre o próximo lançamento ser intenso, ainda as pessoas entenderem que é escasso, e eu ainda ter faturamento nesse lançamento. Mas eu não descarto a possibilidade de vez em quando dar um choque no sistema. E aí que vem, e a gente fala de entropia e choque no sistema. O que é um choque no sistema? Quando eu faço 5 dias toda vez, o sistema meio que entende.
Então aí ele vai lá e boom. Entende, não vou comprar agora que eu vou ter 5 dias, porque eu já vi isso 20 vezes. Então de vez em quando você tem que dar um choque no sistema, isso é, ir para uma entropia extremamente alta, isso é, abrir o carrinho e fechar no mesmo dia, aí você vai ter uma entropia extremamente alta, muita gente vai falar, meu Deus, na próxima vez tem que ficar ligado, ou de vez em quando ter uma entropia muito baixa, para deixar imprevisível. Acontece isso na musculação, né? Se você faz o mesmo exercício, por que a Smart Fit fica desse jeito aí? Porque ele sempre faz a mesma flexão, não muda o exercício. E no CrossFit, você muda... Inclusive, minhas pernas, velho, estão arrebentadas que eu voltei ontem mais uma vez. O CrossFit, ele fica dando... Voltei mais uma vez. Thiago já voltou umas 10 vezes. Fica dando choque. Tô brincando, gente. Não quer dizer não. Dá pra dar choque no sistema na Smart Fit, como dá pra não dar choque no sistema no Cross. Não tem nada a ver. Mas, assim, grandes caras como o próprio Arnold Schwarzenegger falava você tem que dar se você faz um jeito assim, você tem que fazer de um jeito diferente no outro dia, porque senão o músculo não cresce. Então aí você tem que dar choque de entropia na sua lista. Então de vez em quando o Érico vai abrir e fechar rápido, e de vez em quando abrir vai fechar devagar, e o ideal seja que a audiência não saiba tanto assim. E se ela começar a saber, o que você faz? Dá um choque nela. Pô, me lembrou muito o poker. Fala mais sobre isso. Porque se você é um jogador que só joga com as mãos fortes, a mesa percebe que você é um jogador que só vai de forma segura, e quando você apostar muito, vai todo mundo sair e você não vai ganhar nada. Porque todo mundo vai saber que você só joga com mão forte, né? Então a quebra de entropia é você dar um blefe, jogar mais agressivo uma mão e... Pra colher mais estratégia. Porque aí quando você tiver um par de ás, a pessoa não vai saber se você... Por exemplo, no Ju eu sou guardeiro. E agora tá todo mundo... O Aguiar tá ligado que eu sou guardeiro. Agora eu tô treinando só passar a guarda pra dar um choque nele. Segura aí, Aguiar. Olha o choque vindo. Cara, e tenho... pra provar que a gente tá aqui fazendo... ao vivo. Tem sempre um que duvida, sempre né? tem uma pergunta. Não é ao vivo não. Então vamos lá. Anderson Barbosa Guimarães mandou: Érico, como entender qual o melhor timing para queimar a ponte e me dedicar 100% ao projeto em busca do 6 em 7? O melhor... A queima da ponte, isso é, você jogar o chapéu do outro lado do muro e dar um jeito de pegar, ou ir na ilha, queimar a ponte, tal que você não consiga regressar, pra muita gente. Pra mim, queimar a ponte foi sair do meu emprego. O melhor time foi o dia do Chega. E eu não acho que queimar... Se você consegue fazer o 6 em 7, dá pra fazer o 6 em 7 sem queimar a ponte. Dá pra fazer isso. Eu faria sem queimar a fonte. Pra que você ter tanto estresse? Só que eu cheguei num dia lá no meu trabalho onde eu não sentia que dava. Eu cheguei no último do último, no dia do Chega. Eu chamo isso no dia do Chega. E eu não consegui mais. Quando você chega no dia do Chega, você acaba queimando. O que eu falo pra mim hoje, e eu queimo ponte várias vezes, eu falo o seguinte: se até tal dia eu não chego e já vou queimando a ponte, mas eu falo pro meu inconsciente, se até tal dia eu não fizer X, eu queimo a ponte. Então, o meu inconsciente, como ele sabe que eu não tô brincando, porque eu já queimei várias vezes, então, queimei em público algumas vezes, né? O emprego não foi tão em público assim, porque eu não tinha público na época, mas queimei. E aí o 365 dias foi uma queimada de ponte, onde eu cheguei e falei, vou fazer um vídeo por dia por 365 dias e falei pra audiência, pra mim, falar pra minha audiência queimar a ponte, porque aí eu não saí de ter nenhum chefe pra ter 2.000 chefes, sei lá, não sei quantos seguidores eu tinha na época, mas eram milhares. Então aí é uma queimada de ponte, todo mundo olhando, esperando o Érico falhar, e principalmente os haters, esses eram massa. Mas enfim... Hoje em dia, eu uso uma estratégia de dar um pré-queimado, ó. Segura essa. Se eu não chegar nesse resultado, eu vou queimar. E aí, hoje em dia, geralmente isso já funciona pra mim, depois que o meu subconsciente acredita que eu queimo mesmo. Então, você já se ameaçou, quase você se ameaçar. Ah, que legal. Interessante. É só você se ameaçar. Então, às vezes eu me ameaço, porque eu tenho 2 eus, né? O meu eu preguiçoso, ele não é burro não, ele sabe quando eu falo, mas não quero dizer. Então qual é o timing? Se possível, sem queimar a ponte. Se possível, sem. Para de assistir Netflix, para de ter final de semana, usa o tempo. Usa o seu tempo melhor, acorda 3 horas mais cedo, dá pra fazer o 6 em 7 sem queimar a ponte.
O meu primeiro 6 em 7, inclusive, eu tinha minha empresa de TI já há 7 anos, sei lá. Olha, tudo 7, hein? Outra pergunta aqui interessante do Leandro C. Existe timing ideal para lançamentos? Eu estou fazendo um passariano 25 dias após o interno. Será que é pouco tempo? Eu acho que é. Eu costumo pensar em 30 dias a 1 mês e meio depois. Mas isso é o meu. E a grande sacada é que se ele acha que está fazendo depois, ele vai testar e vai ver. Eu acho que muito cedo assim, 25 dias é 1 mês, né? Eu queria ver mais ou menos 1 mês e meio. E aí ele tá no limiar do baixo. Então, tá olhando o limiar mais baixo. Eu esperaria um pouco mais. Mas sou eu. Até porque eu imagino uma sequência de lançamentos 7 por ano. Então vai ter lançamentos que são mais passados a 2 meses, outros mais... Agora, sabe o que eu pergunto para ele? Quanto conteúdo ele postou na entre safra? Porque assim, é possível diminuir esse negócio adubando a terra mais, dando mais nutriente para a terra, recuperando melhor. Então, ele está fazendo mais do que eu peço para ele fazer? Porque ele está tentando fazer uma colheita um pouco mais rápida. Então, se ele está fazendo extremamente mais... Distribuindo mais, né? Distribuindo mais, provendo mais. Então, assim, eu, por exemplo, tenho colheitas maiores porque eu estou plantando mais. E claro que não é óbvio que é na hora que a plantação vem, não é de um dia para o outro, mas olha, o Galera Raiz é uma grande plantação. Fora todos os conteúdos, é uma live do 747 quase que diária. Mais um Galera Raiz quase que diário. Isso aumenta a minha possibilidade de fazer uma colheita ali na frente. Porque eu gero mais atenção, eu gero mais relacionamento. Então, depende de quanto que ele planta. E aí você fala, não adianta nada o cara também fazer em 6 meses se ele não faz nenhuma plantação até lá. Não é que não adianta. Tem mais tempo, vai tender a terra vai tender menos a eficiente, né? A terra vai tender a se recuperar, mas... É uma boa analogia. Tem uma parada que um cara falou assim, que a gente falava muito no Ju de faixa preta versus um faixa preta sempre ganha de um faixa marrom. E aí o cara virou e falou assim, cara, eu tava até em BH, treinando com um cara chamado Periquito. Acredite ou não. Lá mesmo, Sim, sim. O Gui Tava lá. cara, tava lá. E ele falou assim, cara, não é bem assim, porque se às vezes você pega um cara que é profissional e dedica, vamos lá, 5 a 6 horas por dia no esporte, ele é faixa roxa, mas ele é um profissional faixa roxa. Ele é capaz de pegar, não todos, mas muitos faixa pretas que são hobby, que vai na academia 2, 3 vezes por semana, por 1 hora e tá tudo bem. Não, ele é a vida dele treinar. Do Periquito, ele é um atleta. É o Guilherme... Como é que chama? Guilherme Periquito. Guilherme Periquito. Que nome, né? Mas assim, ele é um atleta, ele vive daquilo. Então ele é um faixa roxa. Então ele fala, por vezes eu luto com faixa preta que não são profissionais, que é uma luta fácil. Então a gente vê a mesma coisa na sequência de lançamentos, que a gente fala assim, não, pra você tornar isso... Não, depende. Se é um cara que tá 100% focado, não só na quantidade, mas na qualidade, e tá postando, o tempo vai tender a te desculpar mais. Do mesmo jeito que um atleta que treina 6 horas por dia tende a ter mais performance que um atleta que não treina, apesar da cor da faixa. Boa. E você contou esse caso aí do faixa marrom, poder ter a chance de ganhar do preta. Eu lembrei de uma história de um amigo meu e do Hugo, cara, que é o saudoso Bola. Tinha uns jogos internos da UNB, e tinha jiu-jitsu lá, e ele era faixa azul e ele ia lutar contra um competidor faixa marrom. Era aberto o negócio, né? Nossa, e tem uma grande diferença entre o azul e o marrom. Então, mas ele já entrou assim, cara, eu não vou nem entrar não, velho, já vou pedir perico e não sei o que o cara era mó competidor, o Tussa, né? E aí, a gente, não, vai Bola, mó torcida, todo mundo torcendo lá pra ele. Vai lá apanhar a bola, vai lá. Bola, não sei o que. Aí, deu 30 segundos, o Tussa já tava nas costas dele no mata-leão, assim. Aí a gente, apaga, mas não bate, todo mundo torcendo, não sei o quê. Cara, o Tussa abriu o pulso e o Bola ganhou a luta. Você acredita nisso, velho? Foi a vitória mais sem graça que eu já vi uma pessoa ganhar. Tipo, o cara, desculpa, eu ganhei de você, assim, foi bizarro. Nossa, que louco, né? Apaga, mas não bate. Engraçado, né? Engraçado. Tem uma parada que... Bom, eu acho que é um tema para um outro podcast, mas aí, timing é importante. Vamos nessa. Tem mais alguma pergunta aí, Gui? Não, pode seguir. Então vamos lá. André Xavier. Em relação às épocas do ano, Natal,
lançar ou não. Tem até o caso do Ladeirinha, né, cara? Que um dos primeiros lançamentos do Mulheres Bem Resolvidas foi no Natal e foi um 6 em 7. Não foi um 6 em 7, foi um quase. Eu acho que foi quase. Eu acho que foi 85 ou 97 mil. Não foi um quase. Eu acho que foi um quase. E ele lançou. E agora, é ideal? Não. Agora, dito tudo isso, falando o famoso Beto Altenhofen de novo, mencionando, ele fez um lançamento dia 1º de janeiro. E o resultado, eu não sei se eu tenho permissão para falar o resultado, mas foi um dos maiores lançamentos que eu ouvi falar. E abriu o carrinho dia 1º. E justamente por quê? Porque era um time que a maioria das pessoas não estavam lançando. E não é um time, porque não era um time perfeito. E ele foi lá, lançou, ele era o único cara. Heber Carvalho também fez isso, né? Fez isso também, né? Olha. E assim, tem uma parada também que uma vez eu tava competindo com o Mário, pra quem fazia mais lançamento, apostamos no Chicabon, assim, uma aposta amiga mesmo, pra quem ia crescer mais o negócio no ano de 2000, no ano passado. E aí, eu não lancei, ele pegou e fez um lançamento na Copa. Copa foi ano passado, né? Foi. E aí eu pensei, não vou lançar na Copa porque tá todo mundo com atenção na Copa. Ele falou lá e foi lançar na Copa e se deu muito bem. E qual que é a minha ideia? Porque todo mundo pensou igual a mim, não lançou. Sim, as pessoas estavam prestando atenção na Copa, mas não, elas não tinham atenção competindo com nenhum outro lançamento. Ele foi lá, potencialmente um dos únicos lançamentos loucos da Copa, e foi lá e fez. Então toma cuidado para você escolher o tempo perfeito, porque assim como você escolhe, todo mundo escolhe também. Provavelmente não foi o maior lançamento que ele fez no ano, né? Mas foi, eu não posso falar, não? Mas foi desse. Ele ganhou só o Chicabon por causa desse lançamento. Sim, no ano, ele ganhou, lançou uma vez mais. Lançou uma vez mais e o faturamento anual dele foi melhor porque ele lançou uma vez mais. Total. Mas especificamente o lançamento que ele fez na época da Copa, provavelmente... Não foi. Não mas foi. O que conta, né? Não, o que eu quero dizer é o seguinte... Por conta que ele faturou mais. Sim, o que eu quero dizer é o seguinte, ele faturou mais porque ele lançou um a mais, só que se você fosse escolher pra fazer um momento, cara, eu vou fazer um lançamento, você escolheria fora do feriado. Certo? Mas você não deixaria de lançar porque existe um feriado. Exatamente. Seria essa a conclusão? Faz sentido. Então, assim, às vezes... Aí ele foi no feito melhor que perfeito e ganhou de mim. E eu fui no perfeito melhor que feito. Exato. Então, feito é sempre melhor que perfeito. Porque ao não lançar, eu também fiquei mais... com menos tempo para fazer outros lançamentos. Perfeito. E com isso, a gente fecha o episódio do podcast 6 em 7. Se você ainda não tá no Galera Raiz, você tá de brincadeira na tomateira, né? Galera Raiz, formuladelançamento.com.br/raiz. Vai lá, se inscreve e se junte a 62 mil pessoas que já estão lá. Qual que é o melhor time para entrar no grupo Galera Raiz? Agora! Eu sou o Thiago Batista. Eu sou o Gui Cardoso. E eu sou o Érico Rocha. E esse é o podcast 6 em 7. Valeu.